No vídeo de hoje, o jornalista Alan dos Santos expõe toda a perseguição política que, segundo ele, atinge figuras como Carla Zambelli, Daniel Silveira e até o próprio presidente Bolsonaro. Vamos analisar ponto a ponto e ver o que realmente está sendo dito. O fato da Zambelli não ser esquecida é de extrema importância, porque ela é uma vítima, gente. Ela é uma vítima desse sistema. Ela é uma vítima dessa tortura e Alexandre de Moraes precisa ser responsabilizado por isso. Aliás, o Talhaferro já apresentou provas sobradas, né, de toda a perseguição contra ela. Era um alvos preferenciais do Alexandre de Moraes. O que não aconteceu comigo, Lacombe, eu não estou preso como Daniel Silveira, como o presidente Bolsonaro, como a Carla Zambelli, por um único motivo. Eu percebi o que ia acontecer e falei, opa, o único lugar do mundo onde a lei ainda funciona é os Estados Unidos. Esse é o único motivo. Porque se você observar lá as denúncias do Tagliaferro, ele diz bem claro, eram alvos preferidos do Alexandre de Moraes, ou seja, não tinha crime. Então a única coisa que me livrou disso foi prudência, formação e estudo. Só. Apontaram as pessoas e agora vamos inventar as narrativas e inventar os crimes para cada uma delas, né? É assim que tem funcionado. O desconhecimento do inimigo é um problema muito grave, né? Porque quando você não sabe contra quem você está lutando, você tem a tendência de observar o seu inimigo sob a sua perspectiva, não sob a perspectiva do inimigo. E isso está no início do debate do professor Olavo com Alexander Dugin sobre os Estados Unidos e a nova ordem mundial, onde ele diz que um dos problemas, inclusive, dos 3 blocos de poder é que cada um observa o outro dentro da sua perspectiva, né? E o professor Olavo fala, isso é uma constante no mundo, ou seja, grupos e pessoas têm dificuldade de compreender o objeto analisado não na sua perspectiva, mas na perspectiva do objeto analisado. Então, quando você vai pensar do que o comunista é capaz de fazer, do comunista e dos seus braços, né, dos seus satélites, você não pode observá-lo pensando que ele irá agir dentro dos seus parâmetros. Ele vai agir dentro dos parâmetros dele, não é dos seus parâmetros. Ou seja, você observar quais serão os próximos passos dos comunistas, você nunca pode observá-lo dentro da sua própria perspectiva. Você tem que entender qual é a perspectiva deles. E eles são isso aí mesmo, eles são canalhas, mentirosos. Pô, vê o Temer, cara, abrir a boca e falar que o Brasil precisa de centro e não de extremos, essa narrativa, inclusive, né, o professor Olavo era crítico, né, essa coisa de você se orgulhar de ser extremista ou extrema-direita. O pessoal brinca com isso, né, mas é isso que eles querem fazer, eles querem criar a falsa polarização, porque o Brasil não está polarizado. Nós falamos aqui quantas vezes. O que está acontecendo no Brasil nesse exato momento? 90% da população que não tem um salário que chega a R$3.200, R$3.300, que vive na miséria, não tem, metade da população não tem água tratada, esgoto tratado, ou os dois. Você tem uma minoria da população inteira do Brasil. Estou falando aqui dos mais de 210 milhões ou os 213 milhões de tiranos, né? Como gosto de lembrar do Beto Carneiro lá falando no STF. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. E aí você tem uma massa enorme da população refém de uma mídia canalha, falsa, mentirosa, que dá cobertura a políticos da mesma estirpe, falsos, canalhas e mentirosos. Daí a impressão que as pessoas têm de que existe o que seria a esquerda, com seus diferentes espectros, uma esquerda que seria moderada, uma esquerda que seria mais ousada e uma esquerda que seria extremista. E aí quando você pega, fala assim, tá, vamos pegar... Mas mesmo a extremista é humana. É humana, né? Todos eles querem o bem de todos. Então vamos entender bem uma coisa que aprendi... meios extremos. Então, vamos compreender uma coisa que eu aprendi com o professor Olavo, né? O que quer dizer extremo, né? Você tem aqui algo a ser observado, os extremos estão aqui porque eu sei onde está o limite disso.
né? Então, se eu digo que eu sei onde está o extremo de algo que está em movimento, já é um erro. Agora, se algo está estabilizado, estático, beleza, eu posso dizer qual é o extremo. E aí do lado de cá, né, do meu lado esquerdo, né, da tela, não sei se é a mesma coisa, minha mão esquerda está aqui. Então, do lado esquerdo, nós temos pessoas que estupram crianças, fazem rituais satânicos, essas pessoas estão unidas a narcotráfico, são assassinas e sequestram pessoas. Qual que é o oposto disso? Qual que é o oposto de matar criancinhas? Proteger crianças. Veja que, mesmo que você quisesse ser fiel a dizer que existe um oposto, não existe um oposto às atividades revolucionárias. Porque um fator interessante, não existe um único país no planeta que tem políticas públicas de perseguição a esquerdistas. Não existe um único país no planeta que tenha políticas públicas, leis, constituição, que proíba a existência da esquerda. O contrário existe. Existem países cuja política pública, constituição e as leis é a proibição da direita? Sim. Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte. Então, é aqui que os liberais às vezes não entendem. Não, mas a gente é a favor da liberdade. Olha, o fato de que a esquerda tem vários países com políticas públicas, com a proibição da existência da direita, qualquer movimento em direção a isso, no caso da direita, seria para mim seria algo benéfico. Não por doutrina, mas por uma questão de equilíbrio. Se eles têm países onde eu não posso pisar, que tenhamos países onde eles não possam pisar. É uma questão de equilíbrio. Você não pode ter vários países onde a direita não pode existir. Você não pode ter artista, você não pode ter músico, você não pode ter pintor, você não pode ter político, você não pode ter escritor que pense o contrário do que eles pregam. Por que não pode existir países que façam o mesmo contra eles?